Eu vou deixar essa aula disponível aqui no YouTube durante 2 semanas, e aí fechou esse prazo, eu fecho essa aula e vou deixar somente na área exclusiva dos meus alunos, mas eu espero que você aproveite esse conteúdo. Matheus, do que se trata essa aula que você vai fechar depois? É uma aula que eu mostro com detalhes como eu traço os pontos, quais são os tempos que eu mais considero antes do mercado abrir. Isso foi feito na aula ao vivo, tá? E a gente acertou, né, nessa última sexta-feira, né, antes de eu estar mostrando para você essa aula, a gente acertou o famoso olho do mosquito, sabe? A gente pegou ali o mercado na raiz, nem padrão de candle o mercado fez, foi pela região mesmo, e teve muito aluno ali que bateu meta. E aí muita gente começa, Matheus, como que você sabia? Como é que você faz para traçar? Cara, eu me perco nisso. E ali, dando uma atenção, eu acabei mostrando isso para os alunos. Tem 40 minutos mais ou menos o vídeo. Então não é para todo mundo, é realmente para quem está focado em estudar. E aí eu falo também a diferença do 15 para o 60, por que nos 60 minutos eu me comporto de uma outra maneira, quando é uma região do 15 eu me comporto de uma outra forma, e como eu linko tudo isso para entrar pelo 1 minuto, tá bom? Tá bem explicativo, aproveita. E eu tenho muita dúvida ainda dos pontos de entrada, né? Essa questão de região, né? Eu acho que seria um assunto aí para uma aula aí, Boa, boa. na minha opinião. Não sei os demais companheiros aqui. Essa eu vou tirar e depois as outras eu vou pedir pro Felipe tirar. Fechou, Filipinho? Perfeito, papai. Cara, questão de região, primeira coisa que a gente precisa entender. Qual o tempo gráfico base? Qual o meu tempo gráfico base? Qual o meu tempo gráfico que ele é o principal? Eu acho que todo mundo precisa ter um tempo gráfico principal. Tem alguém que faz entradas pelos 5 minutos aqui? Matheus, minhas entradas não são pelo 1, eu só entro pelo 5. Tem alguém? Deixa eu ver. Do educacional ou da sala? Ou tem alguém que já fez muito isso? Matheus, eu já fiz entradas só por gatilhos do 5. Tô falando porque eu vim por esse caminho, ó. O Lucas. Eu só operava pelo 5, Matheus. Então, Lisandro. Era só pelo 5 que eu operava. Ó, boa. O David também. Ó, o David só pelo 5. Acho que o David faz só pelo 5. Ó, deixa eu ver aí. Parabéns, Rodrigo. Andressa também. Danilão também. Olha o 5 e o 15. Sim, sim. Mas, ó, o Pedro colocou. Eu faço pelos 5 minutos. Estou mudando agora. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Matheus, é errado entrar pelos 5 minutos? Pelo contrário. Você pode até ter uma assertividade melhor. Só que você também vai ter um stop maior. E os seus gains também vão ser maiores. Só que aonde você quer chegar, Matheus? Quem opera pelo 5, na minha visão de mercado, dentro daquilo que eu faço, ele não vai ter o mesmo tempo base que o meu. O tempo base que eu estou falando não é o tempo que você faz a entrada, é o tempo que você analisa as regiões antes de entrar. Então, eu preciso ter um tempo base. Qual é o tempo base do Matheus? Primeiro eu vou falar quais são os tempos que eu dou mais crédito para eles, tá? Então, os tempos que eu considero mais importantes dentro daquilo que eu faço são os times de diário. Cadê? Diário. $60 minutos. 15 minutos. 5 minutos. 1 minuto. Tirem
qualquer objeção da cabeça de vocês no sentido assim, então isso é o que funciona. Não, isso também funciona. Se você operar pelos 10 minutos, o mercado vai dar boas entradas do mesmo jeito. Se você operar pelos 20 minutos, vão ter boas entradas. Se você operar aos 30 minutos, vão ter boas entradas. A questão é que você precisa entender qual é o tempo base que você usa para cada tipo de gatilho. Então, por exemplo, se eu faço gatilhos pelo 1 minuto, né, são os gatilhos que eu pego, ou eu posso até olhar para a região, mas vamos pensar primeiro no gatilho. O tempo base que eu preciso para os meus melhores gatilhos do 1 minuto é o tempo base de 15, tá? É o tempo base de 15. Então, o Matheus, ele faz as entradas pelo 1. Então, o tempo que o Matheus mais vai olhar é o 15 e ponto. Primeira coisa que você já tem que entender para ficar cravado na mente. 15 minutos é o tempo mais importante para quem entra pelo 1. E para quem entra pelo 5? Para quem entra pelo 5, o tempo mais importante, na minha visão, é o 60. Tempo base. Então, hoje é sexta, na quarta-feira, vocês lembram que o mercado estava num ponto que era região de topo, a gente já tinha comprado, estava tudo maravilhosamente bem, e aí algumas pessoas, Matheus, acho que o mercado pode virar e tal, e a gente foi ver qual o tempo gráfico que queria virar, 60. O que eu fui fazer? Pessoal, deixa eu olhar para o 5. O 5 ainda não está em tendência de baixa. Então não adianta o 60 querer virar, mas o 5 ele ainda está em tendência de alta. Pessoal, se o 5 armar o pivô aqui, o mercado pode voltar a subir. Daqui a pouco o mercado volta a subir de novo. Então isso me ajudou a conseguir prever o mercado. Então, por exemplo, eu uso esses times aqui. Então minha base está no diário 60, 15, 5 e 1. Às vezes eu dou uma olhadinha no 30, mas esses são os principais. Então eu preciso entender o seguinte. Esse aqui conversa com esse. Verde conversa com verde, tá? E aqui esse verde também conversa com esse verde. Então, 1 conversa com 15, o 15 conversa com o diário. Ok? Se eu quero entender se o diário vai subir ou descer, qual o tempo gráfico que eu vou olhar? Escrevam aí. Eu estou vendo que o diário está num ponto muito importante. Qual o tempo que precisa fazer um gatilho, uma coisa bonita? O 15, exatamente. Então a mesma coisa. Matheus, o 15 minutos está bonito pra caramba, está num ponto bom. Qual o tempo que eu preciso que faça alguma coisa importante? Eu olho o 15 para filtrar por onde? Escrevam aí. Quero ver se vocês estão alinhados comigo. Pessoal do educacional. Se eu estou vendo o tempo importante do 15 ali fazendo o movimento. Vou dar um exemplo para vocês aqui, de hoje, tá? Antes do mercado abrir, aonde que a gente traçou um ponto importante? Pessoal, não está na retração, mas é o único ponto que tem. Qual o tempo gráfico que eu estou olhando aqui? 15. Por que eu coloquei aqui um ponto? Porque é fundo. Tentou descer, parou, voltou a subir. Fundo. Onde tem outro fundo do 15? Tem fundo aqui também. E para baixo? Só tem lá para baixo. Então, eu preciso pôr na minha cabeça isso. Questão de região, o Matheus dá muita preferência para o 15. Mas se eu olho o 60 também, olho.
mas eu já sei que quando é uma região dos 60, é diferente. Matheus, e como você diferencia 15 dos 60? Pessoal, existe a diferença de gatilho de vela e gatilho de movimento. Vocês estão vendo um pivôzinho aqui no 60? Eu vou desenhar para vocês. Só quero que vocês interajam comigo para eu saber que vocês estão alinhados comigo aqui. Por isso que eu vou perguntando, tá? Mas, ó, pessoal do educacional, vocês conseguem visualizar que isso aqui é um padrão de venda, porque é 1, 2, 3 de venda, mas também é um movimento de pivô? Vocês conseguem já enxergar isso com facilidade ou ainda não? Pessoal do educacional. Tranquilo? Boa. Pessoal da sala também, tranquilo? Boa. O que eu quero que vocês não confundam? Quando eu falo de movimento, eu estou falando de várias velas. Por isso que eu falo assim, gatilho de vela, padrão. 1, 2, 3. 3 velinhas aqui, uma subiu, uma parou, uma desceu. Gatilho de movimento é o seguinte, ele fez 1, 2, 3, 4 velas, ou 5, eu não fico contando, mas eu sei que não vai ter só 2, pô. Daqui a pouco ele vem para voltar aqui. Então, ó, ele subiu em 4 velas, voltou, ou seja, se ele começa a subir de novo aqui, ó, você enxerga um pivô, ó, bateu, voltou e subiu. Só que aqui não é um gatilho de vela, aqui é um movimento que deu gatilho de pivô. Então, eu preciso entender o seguinte, como que eu diferencio o 15 do 60 para olhar? Cara, aqui, eu não vou falar que essa retração aqui, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou falar que essa retração é do 60. Por quê? Olha o 15, que bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segurou 2 velas aqui para continuar o movimento. Vem para o 60. Cara, a gente está falando, a gente nem consegue ver o fundo no 60. Então eu já sei que não é sobre o 60. Se o 60 tivesse tocando num ponto e fazendo o fundo, não seria sobre o 15, seria sobre o 60. Vocês entendem que aqui você nem consegue enxergar? Se não existisse o gráfico de 15 minutos, como que a gente ia saber desse ponto aqui? Tem um pavio de vela, mas é um movimento que está subindo. Então é assim que eu diferencio. Eu bato o meu olho. Por exemplo, alguém tem dúvida que isso aqui é um topo do 60? Subiu, armou a queda. Isso aqui é um topo. Enquanto não for rompido, é um topo. Pronto, topo do 60. Ai, Matheus, cadê o fundo do 60? Um fundo. Opa, desculpa. Aqui, ó. Fundo do 60. Gatilho no 60. Fundo. Topo. Fundo. Topo. E vem vindo aqui, fundo. Então, a partir do momento que o 60 tá aqui em cima, eu não consigo encontrar fundos aqui. É assim que eu vejo região, tá, Rodrigo? Eu não consigo encontrar fundos aqui. Então eu desço o tempo gráfico para o meu principal, que é o que eu mais gosto. Aí no meu principal tempo, aonde tem fundo? Tem fundo aqui. Se alguém tiver com dúvida de operação, você me corta, tá, Filipinho? Aí agora, né? Tipo, tem o que ele fez hoje, mas esquece, vamos fingir que estava igual no que temos para hoje, tá? Sem o dia de hoje. E aonde tem outro fundo do 15? Tem um fundo aqui no meio do caminho também. Então, primeira coisa, se eu quero comprar pelo 1 minuto, Rodrigo, até abrir o microfone. Se eu quero comprar pelo 1 minuto, eu vou comprar em fundo. Você concorda? Eu prefiro comprar no fundo, correto? Se o mercado me der a chance.
Sim, no fundo do 15. Eu quero comprar pelo 1 minuto. Quem conversa com 1 minuto é quem? O 15. Boa. Então, qual o tempo que eu vou analisar antes do mercado abrir? Você está analisando, analisa o 60, Sim. né? Mas o Exato, tempo região principal, exatamente, pelo 15. Então, assim, por que eu também olho o 60? Porque eu preciso saber o que está acontecendo. Mas eu tenho consciência que as minhas melhores entradas serão em topos, fundos, retrações e pontos importantes do 15. Porque hoje eu entro pelo 1 minuto. Se eu ainda entrasse pelos 5 minutos, o 15 não traria os melhores pontos. Os melhores pontos, eles viriam pelos 60. Então, simples assim. Aí eu vou perguntar para você. Você vai falar pelo número de vela para mim. Aonde você viu, mas mesmo que tenha aqui, não tem problema. Aonde você vê o mercado tocando e mostrando assim, ó, não consigo passar desse fundo, voltei a subir. Quais são as velas? Você vê fundo. Não tem, o que você vê, Matheus? Ó, para mim isso aqui, ó, bateu e segurou. Começou a subir. Aonde você vê fundo aqui nessa situação? Tem poucos. Rodrigão. Se errar faz parte, tá? Oi. Tava... Eu tô vendo a 21. Boa. Por que a 21? Porque o mercado estava subindo, fez um topo, certo? Pum, bateu, parou de descer aqui e voltou a subir. Então isso aqui é um fundo. Beleza. Onde mais você está vendo fundo? A 23 também, né? 23, 29 e 32. Só a 23 que, se você olhar bem, eu entendi que você está vendo por causa do pavio, mas aí pensa o seguinte, vamos pensar pelo contexto disso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Só para você... que aí você vai conseguir olhar diferente para essa vela 3. Eu entendi, mas vamos pensar assim. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D. Aonde está o fundo dessa imagem? Em qual ponto? O fundo. A, B, C ou D? Só tem um fundo. B. B, beleza. Vamos dizer que o B é isso aqui, ó. Essa 3 é como se fosse o C. Ele até segurou um pouco, mas o fundo mesmo, você sabe que é o B. Então aqui a 23, ele já está voltando do fundo. Você entende? Não tem, por exemplo, aqui se você olhar, nenhuma voltinha, por exemplo, ela não está perdendo mínima de nenhuma vela anterior. Então, dentro do 15 minutos, ela não é fundo. Para ser fundo, primeira coisa que o fundo precisa, ele precisa perder a mínima da vela anterior. Então, por exemplo, o B, além dele ficar nítido que ele parou no fundo, você concorda que a 20 aqui, ó, a 20 armou e aí essa aqui veio perder a mínima? A 23 não. O que está antes da 23? A 22. Na verdade, a 22 está aqui, a 23 está aqui. Então, tá tudo certo. Eu não estou nem falando de cor de vela, nada. Só da onde ela estava e aonde a outra está. Então, vamos pensar que o fundo principal, para você não se confundir, é sempre esses que... Você tem filho ou não? Então, É aquele que, se você ensinar para ela pequenininha, falar, ó, sempre que você vê um fundinho, você vai falar pro papai. Ela não vai falar desse aqui, ela vai ver esse aqui. Ah, pai, aqui, ó. Esse aqui. Ó, pai, esse aqui.
Então pensem que aquilo que vocês têm que enxergar no mercado, uma criança de 7 anos também ela tem que conseguir enxergar. Essa é uma base. Então esse aqui, tudo que fica um pouco mais implícito é mais complicado. O 21 tá mais nítido. Aí você falou de qual aqui, dessa parte? Da 29 e a 32. Tá. Então geralmente o que eu faço? Ou eu pego, quando tem dois fundos próximos, ou eu faço assim, pego os dois fundos, tá? Os dois, tipo 29 e 32, ou eu deixo o fundo mais baixo, mas às vezes eu faço isso. E aí, beleza, tenho tudo traçado aqui. Então, quando o mercado for abrir, e legal, como eu faço o que temos para hoje com vocês, vocês já sabem que já estava traçado isso. Então, olha como você vai para um minuto, como fica bonito aqui, ó. Top. Fundo principal. Aqui também, aquela região que você falou, é fundo. Pelo 1 você enxerga, mas pelo 15 não. Eu só quero aquilo que eu enxergo pelo 15 para ser principal. Eu posso até traçar outras coisas, mas eu sei que o principal é o que eu vejo no 15 minutos. Então, quando o mercado vem aqui, igual ele abriu hoje. Hoje foi um dia diferente porque ele não deu aquele gatilho bonitinho aqui. Mas se ele desse um gatilho bonitinho, a gente ia comprar o gatilho. Como o mercado estava muito forte, por isso que eu já estava assim, pessoal, quem quiser comprar aqui, já compra. Pois ele passou a segunda vez. Pessoal, quem quiser comprar de novo, já compra. Por quê? Porque ele está numa região de fundo do 15. Ah, mas Matheus, ele não poderia passar direto? Todo dia o mercado pode passar direto. Só que quando a gente vem para o mercado, primeira coisa que a gente precisa entender. A única coisa certa que tem no dia é que eu posso perder determinado valor. Isso aí já tem que estar certo na minha cabeça. Beleza. Segunda coisa que eu tenho que ter certo na minha cabeça. Aquilo que eu vim fazer antes do mercado abrir, pô, meu tempo é a coisa mais valiosa que tem. Se eu vim para traçar pontos importantes e o mercado está em pontos importantes, eu quero interagir com o mercado ali. Quantas vezes já não aconteceu com alguns de vocês, e comigo já aconteceu isso também, de você ver um ponto que você queria entrar, ficou com medo de entrar e depois entrou errado. Num ponto nada a ver. Alguém já aconteceu isso ou só comigo? Pô, é pauleira. E aí você fala, meu, não acredito, aonde era para eu entrar, eu não quis entrar e ia dar certo, e aonde eu já tinha traçado, eu fiquei com medo ali e tal. Cara, então é por isso que, assim, para mim, esses pontos, quando eu traço... Aí vamos voltar só um pouquinho aqui. Qual outro fundo que a gente enxerga aqui? Vamos lá, Rodrigo. Ó, porque aqui não tem fundo, ó. Daqui para baixo tá só caindo, então não tem fundo aqui, porque é um caminho. O fundo é onde ele para. Então, aonde mais tem fundo aí? Bom, nessa parte aí eu vejo vela 8. Boa. Então, se o mercado chegar nessa vela 8 e de repente fizer algo que te motive a comprar, você entende que você pode comprar pelo 1 minuto, muitas vezes, com um pouco mais de facilidade, porque é um fundo. Então não tem muito segredo não, tá? Minha questão de fundo, topo, marcação, tá muito ligada a isso. Tô sendo 100% honesto. Lógico que tem a parte do feeling de mercado. Pô, você faz a mesma coisa 3, 4, 5 anos sem mudar, você vai só aperfeiçoando. É igual o doutor que já fez ali 200 cirurgias, ele vai ter umas percepções ali, opa, um pouco mais rápidas do que outros, mas é o mesmo caminho, certo? Então tá, tem fundo aqui, tem algum outro fundo que você está enxergando por aí?
né, na premissa que você falou, no outro exemplo que eu dei, a 10 e a 12 é basicamente ali o mesmo fundo, né? E você traçou uma linha mais contínua. Boa, mas eu vou traçar. Como aí para mim o que eu faço? Minha cabeça já pensa assim. Ó, 865. Se eu fosse falar só da regiãozinha de fundo, 9 e 10, beleza, tá próximo. Essa 12 é fundo também, porque ele bateu e depois foi legal. Só que ele já tá lá no 0,60. Se eu traçar uma região toda, imagina que eu faço isso aqui, ó. Ô Rodrigão, ó, quando o mercado chegar aí, ó, nessa região aqui, ó, quer ver? Quando o mercado chegar aqui, compra por aí. Aí você vai falar assim, pô, mas eu vou comprar no 0,60, no 950, no 900, no 800, como assim por aqui? É muito grande a região para 1 minuto. Meu stop é só de 100 pontos. Então, eu não vou fazer região quando é muito grande assim. Eu prefiro deixar um ponto de compra ali onde tem um fundo e outro ponto de compra no outro fundo. Por quê? Porque aí eu já evito a fadiga. Eu já penso assim, ou ele para aqui e eu pego, ou ele para aqui e eu pego. Se num desses dois pontos ele fizer aquilo que eu quero, aí entra o operacional. Num desses dois pontos ele fez aquilo que me motiva a entrar numa operação, boa. Eu vou pegar. Então, eu tô desenhando para vocês como eu analiso o mercado todo santo dia. A mesma coisa, por exemplo, eu não sei o que vai acontecer, mas se eu tô com o mercado assim, mesma coisa. Tem um topo aqui, tem um topo aqui, e eu preciso ver como que o mercado reage lá quando ele tocar. Então, muitas vezes, por que quando eu tô posicionado na operação, se o mercado chega no outro ponto, eu não fico falando para vocês virarem a mão? Porque eu penso que no mercado é muito assim, oportunidade. Então, por exemplo, aqui o mercado não respeitou tanto. Ele tocou, voltou, depois tocou, segurou 1, 2, 3 velas. Ele até fala assim, pô, respeitei, mas tu vou embora, tá? Só parei um pouquinho aqui para respirar e vou embora. Ai, Matheus, não funciona. Cara, tem todo o contexto, mas funciona. Do mesmo jeito que ele tocou aqui para subir, do mesmo jeito que ele tocou para subir, cara, funciona. A única coisa que eu preciso entender é que assim, eu vou usar a minha percepção de mercado, e aí vocês têm que estudar, e vocês têm que se dedicar a estudar, não tem jeito, só que estudar uma coisa só, isso vai fazer vocês ficarem bons de mercado. Então, por exemplo, por isso que eu falei hoje que, pô, pessoal, aqui é o ponto, ó, mas não é retração do movimento, mas se for para comprar, só dá para comprar aqui. Poderia o mercado descer mais? Ai, Matheus, o mercado não podia ter descido para retração de todo o movimento e tal? Poderia. Só que assim, difícil conseguir vender ele abrindo já na região do fundo. Ele precisava armar gatilhos para baixo para eu tentar ver alguma coisa e falar, pô, o caminho tá livre. Tem um fundo do 15. Eu, como um bom comprador e vendedor que entro pelo 1, preciso valorizar o 15. Então é simplesmente isso. Eu olho o 15 como base. Então, por exemplo, quando a gente entrou no 15, deixa eu até colocar aqui, ó. Vocês estão vendo aqui o topo da 20? Vocês concordam que pelo 15 eu enxergo esse topo? Eu só não tracei nada porque o ajuste estava muito próximo. Por isso que eu falei, pessoal, cuidado aí no ajuste, cuidado no ajuste. Por quê? Porque eu já sei. Do mesmo jeito que aqui é um fundo do 15, aqui tem topo do 15. Então, vamos deixar os topos vermelhos? Do mesmo jeito que aqui tem topo do 15, aqui também é topo do 15. Então eu vou estar sempre de olho nesses pontos. Aí eu falo para vocês, quem comprou no fundo do 15 tá bem pra caramba.
Ah, Matheus, tinha esse topinho aqui do 15, é que ele foi pequeno, mas tinha, eu tracei porque, ó, 1, 2, 3 de venda. Você falou que todo 1, 2, 3 de venda eu posso traçar como topo. Tá bom, não tem problema. Às vezes você pode traçar e eu não tem problema nenhum. Ou eu posso traçar e você não. Mas, ó, eu já tinha traçado. Então, na minha cabeça, isso aqui é o que a gente traçou antes do mercado abrir. Eu vou sempre olhar para topos e fundos do 15 como pontos principais. E aí, coincidências da maior parte dos dias, aonde que o mercado geralmente trava antes de decidir? Topo do 15, topo do 15. Fundo do 15, fundo do 15. Então, para as entradas de 1 minuto, eu sempre vou olhar para topos e fundos do 15. O que é legal vocês fazerem para... Boa, parabéns, Danilão. Parabéns, papai. Vou dar uma olhada daqui a pouquinho. O que vocês podem fazer para melhorar a visão de mercado de vocês? Vão, antes do replay abrir, ou vocês podem voltar ao tempo gráfico, vão para o 15 e marquem todos os fundos que vocês estão vendo. Fundo mesmo. Pum, bateu no fundo, travou no fundo, subiu. Fundo. Topo. Fundo. Topo. Fundo. E aí quando o mercado abrir, não opere. Ou você entra todas as vezes que tocar na região só para falar assim, cara, deixa eu ver como seria se eu só operasse sempre que ele tocasse num topo e num fundo do 15. E aí vocês vão começando a ver dar errado, a ver dar certo. Aí você vai lá, por que esse fundo passou direto e aquele lá segurou mais? Aí você vai lá e olha, ah, caramba, esse aqui tá na retração, esse aqui tá fazendo isso. A visão de vocês vai abrir cada vez mais se vocês forem olhando o mercado nesse aspecto, tá? Então aqui, por exemplo, o próprio dia de hoje, vamos ver como é que ele agiu nos pontos do 15. Primeiro ponto, ele travou. Lá em cima, só a diferença que estava laranja a nossa linha. Ele travou de novo. Quando voltou aqui, já não quis segurar. Naquele é um fundinho intermediário que tinha do caixote. Ó, mas não era o fundo do 15. Vocês entendem? Mas poderia segurar também. Dentro do dia, muitas vezes eu vou olhar para outros pontos. Como eu olhei também para esse aqui. Falei, pessoal, não é bom ele passar daqui, porque a gente vai vendo o que o mercado vai fazendo. Mas eu já sei que as melhores operações do dia do Matheus, se o Matheus pegar, será na raiz do 15 minutos. E o que é bom? Matheus, por que você preferiu olhar mais para o 15 e entrar pelo 1 do que olhar para o 60 e entrar pelo 5? Porque eu descobri que o 60 eu não olhava muito para isso. O 60 ele não consegue fazer movimentos completos no dia, a maior parte do tempo. O que é um movimento completo? Eu vou fazer aqui, vocês... Vou até abrir o microfone, até do educacional. Eu vou desenhar e vocês falem o nome que vocês conhecem disso aqui, ó. Alguém fala aí, o que é isso? Vocês não sabem, não? Topo duplo. Topo duplo. Outro aluno, fale o que é isso aqui. É um M? Topo triplo. Ombro, cabeça, ombro. Boa. Ombro, cabeça, ombro. Alguns podem enxergar, mas não tem problema. Só tô falando assim só para vocês saberem. Eu nem fico falando muito de figura. Essa aqui, outro aluno. Outro, fale agora o que é isso aqui, ó. Quem já aprendeu o que é isso? Flag. É o quê? Bandeira. Não, ó, eu vou até desenhar aqui, ó. Isso aqui, ó. A flâmula. É cuia.
Quase, mas não é não. É por isso que eu não fico falando de figura, porque figura é essa briga aí, ó. É um triângulo ascendente, mas se eu esticar um pouquinho vira uma cunha, mas é um triângulo. Triângulo ascendente. Vou fazer outra aqui. Vocês vão entender por que eu tô fazendo isso. Matheus, você nem fica falando disso. Pois é. O que é isso aqui? Bandeira. Bandeira. Por que você está fazendo isso, Matheus? Quantas velas precisam para o mercado fazer todo esse movimento? Geralmente 15, 20, 50, 30, 60 minutos. Ele fecha na vela 10. Então, se ele fecha na vela 10, muitas vezes o 60 não consegue fazer todo o movimento, fica para o outro dia. E eu não estou no swing trade, eu estou no day trade. Então o que acontecia muito comigo? Eu, muitas vezes, pegava um movimento, mas não finalizava ele. E às vezes o mercado travava e no outro dia ele abria no alvo. Já o 15, quantas velas tem do 15 no dia? 38 velas. Irmão, 38 velas dá tempo dele fazer um movimento, dá tempo dele respirar, dá tempo dele bater no fundo e voltar. Então o 15, ele me dá mais oportunidades do que o 60 em questão de pontos. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Olhando para o 60, só o 60. Eu opero pelo 5 e olho o 60 como, né, base. Cara, sendo bem honesto para vocês, eu ia estar olhando aqui, olhando para o 60, eu ainda não teria uma ótima entrada. Pelo 60 ainda não. Por quê? Cadê os fundos do 60? O 60 subiu muito forte, então ficaria mais difícil para eu pegar uma operação grande. Ah, mas os 5 minutos deu padrões, mas os melhores serão em fundos dos 60. Serão em fundos dos 60. Tanto que, se a gente for olhar, só para vocês entenderem, o mercado hoje não foi generoso com a grande maioria de vocês? Ou não? Pô, porque pelo amor de Deus, o mercado foi uma maravilha. Agora, pro Matheus do passado, que entrava pelos 5 minutos, você acredita que eu não teria feito a minha parcial de 1 para 1 ainda? Vocês entendem como quando o 60 não está nos pontos bons, como o comprador do 5 sofre mais? Porque não é ponto do 60, era ponto do 15 lá. E o 5 precisa do 60 para você pegar uma operação proporcional. Porque o tamanho do seu stop também aqui, não dá para você ficar com stop de 100 pontos, igual eu faço ali, praticamente stop fixo. Aqui, hoje, e cara, eu fazia exatamente isso, tá, gente? Eu estaria com stop de praticamente 400 pontos. Ah, Matheus, mas aí, ó, ia estar indo para o seu alvo. Tu é doido, aqui eu já tava... Meu Deus do céu, por isso que eu ficava até trazer outras coisas para o mercado, porque era tanto tempo na operação, então era aquela coisa, é legal, só que assim, isso me estressava, isso prejudicava meu relacionamento até com a minha esposa no momento que eu estava no mercado, porque aí você não quer falar com ninguém, aí você quer, e você tá ali, e aí você fala, caramba, cara, eu preciso que o mercado chegue aqui para me dar 1 para 1, porque na época eu fazia assim. E a enrolação, e eu tinha aquele negócio de entrou na operação, ou sai no stop, ou sai com parcial lá, e aí eu começava a mexer. Eu era muito, assim, chato nesse sentido, e isso me atrapalhava, tá? Então é exatamente por isso que eu falo para vocês que o 5 conversa com o 60. Então o cara que opera pelos 5 minutos, ele está na operação. Se ele não faz parcial rápido, ele está segurando ali a operação de compra do dia. Então vocês veem a diferença de casamento. Agora também, pega aí o 60,
e começa a olhar pontos que o 60 parou. Quem gosta de operar pelo 5, tá ficando claro para vocês aí? Para mim já tá dando uma luz muito boa, né? Tanto é, hoje o mercado foi bem bacana, né? Eu fiz umas melequinhas e tal, mas eu peguei essa última subida aí agora aí, aí recuperei o que perdi e saí positivo. Boa, parabéns, parabéns. Então, ó, pegue os pontos importantes do 60, olha o 15, olha os 5 minutos fazendo como a gente gosta de pegar num minuto, só que é por tempo maior. Olha como o 5 fica bonito em regiões importantes do 60. Gatilho, gatilho bonitinho. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Rompeu falso. Mesmas coisas que vocês fazem, só mudou o time. Rompeu falso, armou o gatilho, começou a subir. E aqui a gente está falando de operações pequena aqui ainda de 260 pontos. Mas que se o mercado anda, ele anda muito mais. Aí vamos olhar outros pontos dos 60. Deixa eu ver se aqui, ó. O mercado travou, engolfou a vela, deu um pivôzinho. O que mais? Você vê que no 5 fica até bonito para você se posicionar, ó. Agora vai para 1 minuto e vê quantos gatilhos aconteceram no fundo dos 60. Então é mais difícil você acertar o time quando é o fundo dos 60 minutos. Isso aqui, inclusive, é uma das aulas que eu falo na mentoria, a gente tira um tempão para falar sobre isso, tá? Faz muita diferença eu estar no fundo de um 15 ou no fundo do 60, tá?